Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, por gentileza. Toda glória, toda honra, todo louvor e adoração sejam dadas ao maravilhoso nome de Jesus. Louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa, na sua presença, onde juntos já estamos adorando, bendizendo e glorificando o seu santo nome. Glória a Deus. Meus amados, eu quero vos convidar para que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Todos acharam? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. O texto ou o versículo que lemos, eu creio que é do conhecimento dos irmãos. Ele está inserido num momento difícil da vida do apóstolo Paulo e do seu companheiro Silas, que estavam presos por causa da palavra de Deus, e perto da meia-noite eles não estavam reclamando, eles não estavam murmurando, eles estavam orando e cantando, cantando e orando. E Deus enviou um terremoto no cárcere, todas as portas se abriram. O carcereiro, preocupado, quis se matar, mas Paulo disse: fique tranquilo, porque todos aqui estamos. E ele então pergunta: o que eu devo fazer? O que é necessário fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Então Paulo aqui, ele se dirige ao carcereiro e ele entrega a ele uma palavra abrangente, porque ele poderia simplesmente dizer: crê no Senhor Jesus Cristo. Ele estava perguntando para ele: o que eu devo fazer, o que é necessário fazer para me salvar? Ele estava preocupado com ele. Mas Paulo aproveitou o momento e disse: toda a tua família precisa ser salva. Não é só você que precisa. Então ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos meditar um pouco, irmão, sobre a família. Glória a Deus. Em primeiro lugar, nós queremos mostrar aos irmãos, é uma escola bíblica e nós vamos estudar, amém, irmãos? Eu vou precisar muito dos irmãos com a Bíblia, se possível, o nosso irmão que está colocando os versículos na tela. Então, o primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos é: a responsabilidade do lar está entregue diretamente ao Pai. Você pode repetir comigo? A responsabilidade do lar está entregue diretamente ao Pai. As irmãs ficaram todas felizes. Glória a Deus. As irmãs, elas têm um sexto sentido, irmãos. Já estão dizendo lá: já prepara. Glória a Deus. O Pai, prezados irmãos, nós os pais, somos o sacerdote da família. E qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Dentre as muitas funções do sacerdote, oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus,
ele também tinha, os sacerdotes tinham uma função muito importante, que era discernir para o povo o que era santo e o que era profano, o que era puro e o que era impuro. Então todo o povo dependia dos sacerdotes. Deus inclusive estabeleceu os tipos de animais que eles poderiam comer durante a peregrinação no deserto. Animais limpos, animais puros, animais impuros. E eles, os sacerdotes, é quem tinham o dever, é quem tinha a obrigação em discernir para o povo o que era puro, o que era impuro, o que era santo e o que era profano. O povo, enquanto esteve andando sob a orientação divina, as ordenanças divinas, eles estavam caminhando muito bem, inclusive os sacerdotes. Mas, quando eles viraram as costas para Deus e passaram a adorar outros deuses, eles falharam nesta missão. E no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículo 26, por gentileza, abra sua Bíblia, e nós vamos ver o que está escrito aí. Ezequiel, capítulo 22, e o versículo de número 26. Observem, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. Até aqui. Veja, irmãos, em que situação chegaram, ou em que situação chegou os sacerdotes durante o período que eles estavam em desobediência à palavra de Deus. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. O Senhor está falando através do profeta Ezequiel, que estava se dirigindo ao seu povo. Eles estão transgredindo a minha lei, estão profanando as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. É a linguagem que nós estamos ouvindo hoje. Não faz mal. Quem já ouviu essa palavra, essa expressão? Não faz mal. Não tem diferença. Nem discerne o impuro do puro. E a função do pai em casa é função sacerdotal. Não somente de interceder em favor da família, como fez Jó, mas também exercer a função de discernir para os filhos, especialmente os filhos pequenos, os filhos pré-adolescentes, os filhos adolescentes, os filhos na idade juvenil. Discernir para eles o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, o que é puro, o que é impuro, o que é santo, o que é profano. Então esta é uma responsabilidade dos pais. Segundo ponto, o pai é o mestre da família. Diga comigo, para a gente não esquecer, o pai é o sacerdote da família. Agora digo, o pai é o mestre da família. Deus deu esta função aos pais. Deuteronômio capítulo 6. Versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Agora, vamos parar um pouquinho. Para que estas palavras, ou para que as palavras de Deus estejam em nosso coração, elas precisam estar diante dos nossos olhos. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Mas não somente isso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Mas não somente isso, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, tem o seu deleite na lei do Senhor, e na sua lei medita uma vez por semana. Medita de dia e de noite. Diga comigo: de dia e de noite. De dia e de noite. Só assim a palavra fica no coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Qual que é a primeira palavra que tem aí? E as... Tem alguém aqui da área do direito aqui na igreja? Tem alguém aqui da área do direito que está estudando? Algum advogado? Não. Mas eu acredito que todos, ou pelo menos a maioria, sabe o que significa a palavra intimar. Sim ou não? O que significa intimar? Se você recebe uma intimação do juiz, você vai pensar em obedecer ou vai obedecer? Por quê? Porque se não obedecer, o que vai acontecer? Vai preso. Então é uma intimação. O que Deus está dizendo aqui? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu. Agora, estando no teu coração, você vai me fazer uma coisa. Você vai intimar aos teus filhos. Ah, pai, eu não quero. Senta aí. Ah, pai, mas agora eu estou assistindo eu estou aqui brincando de um joguinho aqui no celular. Aí eu estou no Minecraft que fala? É Minecraft? Minecraft, você está sabendo, hein? Roblox. Glória a Deus. Eu estou aqui agora. Não posso sair, não posso parar, porque... Você vai sentar aqui agora, nós vamos sentar aqui à mesa e agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Ele vai vir chorando, vai vir esperneando, vai ficar brabo, vai ficar emburrado, vai. Mas Deus está dizendo: as intimarás aos teus filhos. Que mais? E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja o que Deus está falando. Além de intimar, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Em todo tempo, Deus queria que os filhos tomassem conhecimento da sua palavra. E se nós, os pais, não tivermos esse cuidado, eles vão aprender tudo errado lá fora. Eles passam, nossos filhos passam, filhos e netos, passam o maior tempo da vida deles na escola. E lá na escola eles recebem todo tipo de informação. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo, informações que
são caracterizadas pelo que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que nos últimos tempos nós estaríamos ouvindo doutrina de demônios. E é o que está sendo ensinado nas escolas. Doutrinas de demônios. Existem 3 tipos de doutrina que a Bíblia fala. A doutrina de Deus, que é essa que nós estamos meditando aqui, que é a pura e genuína palavra de Deus. A doutrina dos homens, que é aquilo que os homens falam de si próprio. E a doutrina dos demônios, que é o que nós estamos vendo sendo ensinada nas escolas, através dos meios de comunicação, enfim. E se nós, como pais e avós, como obreiros, não tivermos o devido cuidado de falarmos da palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos, eu repito, eles vão aprender tudo, mas da forma errada. E parece muito simples, irmãos, mas não é. E é importante. Eu tenho um neto já de 15 anos, o pastor Eleonardo conhece. E eu sempre, meus filhos, graças a Deus, eu os criei com culto doméstico. E Deus, por bondade, por misericórdia, tem sustentado meus filhos na fé, na graça, na palavra, me ajudando no ministério. E agora eu vejo sobre meus ombros a responsabilidade também de ensinar meus netos. Eu, quando estou com meu neto no carro, eu sempre estou falando para ele das coisas de Deus. Esses dias eu estava com ele no carro, incentivando ele a ler a Bíblia, a palavra de Deus. E eu disse para ele assim: você já parou para pensar na grandeza de Deus? Quando você lê a Bíblia, dizendo para ele, quando você lê a Bíblia a respeito que Jesus transformou água em vinho, é uma coisa tão simples, não é? Transformou água em vinho. E nós pregamos que Jesus transformou água em vinho, simples. Agora, vamos parar para analisar. Quantos produtos químicos tem na água? 2 produtos químicos. Quantos produtos químicos tem no vinho? Mais de 500. Então, eu conversando com ele, nossa, avô, porque não é um simples milagre, não assim. E outra, Jesus não tocou, simplesmente disse: enche as talhas d'água. As talhas estão cheias. Então leva lá para o mestre-sala. O mestre-sala provou, o vinho era muito melhor do que o que eles estavam servindo. Aí eu disse para ele assim: você já parou para pensar nos milagres que Jesus operou? Você já parou para pensar na ressurreição de Lázaro? Porque a gente prega sobre a ressurreição de Lázaro. Aí eu comecei a dizer para ele: você sabe o que acontece com um corpo com 4 dias sepultado? Ele começa a apodrecer. Eu disse: pois é. E você sabe que quando a pessoa morre, que já vai passando os dias, como no caso de Lázaro, as veias, tem alguém aqui da área de enfermagem aqui ou não? As veias, elas grudam, elas colam, não é assim? Igual a bexiga quando murcha. As paredes colam. E o que aconteceu com Lázaro foi isso. Resumindo, Lázaro estava morto, o corpo estava entrando em estado de putrefação. Eu disse para ele: Jesus ressuscitou Lázaro, mas veja, as veias se desgrudaram, o coração começou a bater, o sangue começou a jorrar nas veias, a carne deixou de ficar podre, os nervos voltaram a funcionar, as juntas voltaram a funcionar. Eu disse para ele: e os neurônios? Você já pensou no cérebro que estava apodrecendo? Quantos neurônios? Bilhões, são bilhões de neurônios que nós temos. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, tudo isso aconteceu
meu neto. Aconteceu assim: Lázaro, vem para fora. E no instante que Jesus soltou a palavra, aconteceu o milagre. Aleluia. Delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por terceiro entre os olhos, para ficar diante, lendo. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu me lembro quando criança, chegava da escola, abria a porta, um quadro bem pequenininho, bem de frente da porta. Tinha um na porta, do lado de fora, bem na porta. Nesta casa não se fuma, porque servimos ao Senhor Jesus Cristo. Abri a porta e lá tinha um quadro. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu trago isso gravado nas minhas retinas até hoje. Vamos para o Salmo 78. Os irmãos estão com tempo ou não? (78). A gente pode ir até meia-noite hoje, irmãos? Glória a Deus. Eu não escutei o pastor Paulo dar amém, não. Então nós não vamos, não. Glória a Deus. Salmo 78, a partir do versículo 1, do verso 1. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos o quê? Que mais? Sabido. Eles estavam cumprindo. Agora vamos prosseguir. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando o quê? A geração futura. Olha a responsabilidade. Mostrando a geração futura o quê? Os louvores do Senhor. Que mais? Assim como a sua força e as maravilhas que fez. É dever do pai mostrar aos filhos, é dever do avô mostrar aos netos, mostrar a geração futura. Aleluia, os louvores do Senhor nosso Deus, a sua força, a sua grandeza, a sua majestade, as suas maravilhas. Foi Deus que abriu o mar vermelho, foi Deus que fez vir o maná do céu, foi Deus que fez vir codornizes, foi Deus que fez brotar água da rocha, foi Deus que não deixou o calçado envelhecer, a roupa do povo envelhecer durante 40 anos de peregrinação no deserto. Eles tinham que contar tudo. E nós o que estamos contando para os nossos filhos? Vamos adiante. Porque ele estabeleceu, verso 5, um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Aleluia. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Por que eu estou contando para os irmãos? Porque eu ouvi do meu pai, porque eu ouvi de minha mãe. Até hoje me lembro dos cultos domésticos. Minha mãe faleceu ano passado, mas a voz dela cantando nos cultos domésticos não sai daqui. Tinha um hino que me marcou na minha infância. Eram os hinos da harpa. Outro bem ansioso, bem melhor
de coração amar. Outro bem, aprendi quando criança. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Se deixar eu ir até meia-noite, eu canto inteiro. Mas vamos embora. Vamos prosseguir. Para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem se levantasse e a contasse a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração quanto mais rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Repita comigo: o pai é o mestre da família. O pai é o esteio da família. O que é o esteio? A segurança. É a base, é o suporte da família. Quando morreu o esposo da sunamita, a mulher que veio até Eliseu, o que ela disse? Teu servo temia ao Senhor. Ele deixou dívidas, mas ele era teu servo, e ele era temente a Deus. E agora eu tenho só 2 filhos, eu dependo deles para sobreviver. E os credores estão vindo para levá-los no lugar da dívida. Declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada em casa senão uma botija com um pouco de azeite. Vai. Procura a vizinhança. Pede vasos emprestados, não pouco, bastante, viu? Entra no quarto, fecha a porta e enche os vasos de azeite. Quando eles estiverem cheios, venda-os, paga a tua dívida e viva do resto. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Repita comigo: o pai é o esteio da família. Então a responsabilidade do lar está diretamente entregue ao pai. Ficou claro isso, irmãos? Isso não exclui nem diminui a responsabilidade da mulher. Por quê? Porque quando Deus formou a mulher, Deus disse: far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora idônea, para que esteja como diante dele. E os irmãos conhecem a narrativa. Eva foi formada, o Senhor colocou-o diante de Adão, Adão despertou do sono. Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, o papel da mulher, ela é dentro do lar, a ajudadora idônea, a ajudadora madura. Ela deve ser a mulher sábia. O que diz Provérbios 14, versículo 1? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Mas tem a mulher virtuosa. Provérbios 31. A mulher virtuosa. Provérbios 31, versículo 26. Observe o que diz a Bíblia. Esta mulher virtuosa, do capítulo 31 de Provérbios, que começa falando dela a partir do versículo 10, no versículo 26 diz: essa mulher virtuosa
ela abre a boca com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua. Então a responsabilidade da mulher também é grande. Porque ela precisa ter sabedoria para edificar o seu lar. Ela precisa ter essa virtude na sua vida de abrir a boca com sabedoria. Não somente em relação ao esposo, não somente em relação aos filhos, em todos os aspectos. Já está provado, nós aqui não estamos falando nada para diminuir as irmãs, mas já está provado que as mulheres falam muito mais do que os homens, sim ou não? As irmãs estão de acordo? Estou dizendo alguma inverdade? Então, por isso a recomendação. Agora, a recomendação, aqui em Provérbios, está diretamente a mulher, mas lá em Tiago, está para todos nós, a respeito da língua. Mas aqui nós estamos nos referindo à mulher. Ela deve abrir a boca com sabedoria. O marido chega em casa, cansado do trabalho, de repente passou uma série de problemas com o chefe, com o empregado, se ele também é chefe, e com o patrão, e enfrentou problema de volta, carro quebrou, pneu furou, e ele chega em casa e, em vez de encontrar uma mulher sábia, ela já vai abrindo a boca e pondo tudo a perder. Os irmãos estão tudo quietinho, ninguém dá glória a Deus, pastor, ninguém dá aleluia. Aleluia. Mas é aí que está a Bíblia. A mulher virtuosa, dentre as muitas virtudes descritas no capítulo 31 de Provérbios, está aí. Ela abre a sua boca com sabedoria. Amém, irmãos? Deus está preocupado com a família. Diga comigo, Deus está preocupado com a família. E aqui eu dou 3 razões para os irmãos, pelas quais Deus está preocupado com a família. Primeira razão, está em 1 João 5,19. Nós não vamos, pode colocar, nós não vamos ler, vamos citar apenas uma parte do versículo, para irmos ganhando tempo. A primeira razão pela qual Deus está preocupado com a família é que o mundo jaz no maligno. E as famílias estão aqui na terra. E a família, irmãos, não é um projeto humano. A família não é uma instituição humana. A família não é algo que nasceu na mente do homem, não. A família é um projeto divino. A família é uma instituição sagrada. A família é uma instituição divina. E deixa eu dizer para os irmãos aqui que a família é um projeto, não é para hoje. A família é um projeto, não é para amanhã. A família é um projeto para a eternidade. Repita comigo, a família é um projeto para a eternidade. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O mundo jaz no maligno. Segundo, Deus está preocupado com a família por causa do trabalho do inimigo. João 10:10. Qual que é o trabalho do inimigo? Jesus disse, o ladrão não vem senão para matar. O que mais? Roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O trabalho dele é esse, é matar. O trabalho dele é roubar a consciência dos nossos filhos, roubar a inocência dos nossos filhos, destruir os nossos filhos, destruir os nossos netos. E Deus está preocupado. Terceira razão pela qual Deus está preocupado com a família é por causa do dia do arrebatamento da igreja que está se aproximando.
Mateus 24. Versículos 36 em diante. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de... assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que faziam? Comiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Do mesmo jeito que aconteceu com a geração antediluviana. Eles não perceberam. Embora Noé estivesse pregando, ele foi o pregoeiro da justiça, mas eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E eu pergunto aos irmãos, você quer chegar no céu com a sua família ou sem a sua família? Deus quer que nós cheguemos com a nossa família. Deus quer que nós cheguemos com a nossa descendência. Mas não é só a nossa descendência, porque a descendência fala do tempo atual. Mas Deus quer que nós cheguemos com a nossa posteridade. Eu tenho orado pela minha família, tenho orado pela minha descendência, e nas minhas orações eu já estou apresentando a Deus a minha posteridade. Não sei se vou ver bisneto, não sei se vou ver trineto. Meu pai vai completar 99 anos de idade o mês que vem. Tem 59 netos, 31 bisnetos e 11 trinetos. Eu não sei se verei bisneto, não sei se verei trineto, mas já estou orando pela minha posteridade, apresentando a Deus a minha posteridade. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Satanás está rondando os lares, irmãos, e com qual objetivo? O objetivo dele é a família, ou as famílias. Agora preste atenção, sem família, ou sem famílias, não existiriam povoados. Sem famílias, não existiriam vilas. Sem famílias, não existiriam bairros. Sem famílias, não existiriam cidades. Sem famílias, não existiriam estados. Sem famílias, não existiriam nações. Agora veja só o objetivo dele. Quem ele quer atingir? Sem famílias, não existiria igreja. Porque a igreja é constituída de famílias. Então qual que é o objetivo dele? Destruir as famílias. Agora nós temos uma promessa dada pelo Senhor Jesus. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus. Nós falamos aqui de Noé. E a família precisa estar dentro da arca. Hebreus capítulo 11, versículo 7. E agora, irmãos, que eu vou estar dentro do esboço, dentro do assunto, eu vou para os irmãos que já adquiriram. Olha aqui para frente, por favor. Não é uma simples merchandising, não, é uma orientação. Tem aqui, ó, colocando a família na arca. O que nós vamos ministrar a partir de agora está dentro desse livro, parte do que nós vamos ministrar, a partir da página 105. Quem já adquiriu, se não leu, mesmo tendo adquirido, leia. Leia em casa, leia com seus filhos, leia nos cultos domésticos. Presenteie para alguma família que esteja, que o irmão está orando por ela, para Jesus salvá-la.
A família precisa estar dentro da arca. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, o quê? Divinamente avisado o quê? Das coisas que ainda não se viam. Aconteceu o que com ele? Temeu. E para salvação de quem? Da sua família. O que é que ele fez? Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros. Diga comigo, dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros. Dentro da arca, de novo, dentro da arca, Noé e sua família estavam guardados, estavam protegidos. Qual o segredo da vida de Noé? A Bíblia diz, ele temeu ao Senhor. Ele foi avisado de coisas que ainda se não viam, mas ele temeu. E é o que falta muito hoje nos dias que estamos vivendo. Falta de temor a Deus. Mas Noé temeu ao Senhor. Noé preocupou-se com a salvação da sua família. A Bíblia diz que ele preparou a arca para a salvação da sua família. Bendito seja o nome do Senhor. O cuidado de Noé, ele preparou a arca. Agora, em que tempo Noé preparou a arca? Não era um tempo de paz, de bonança, não. A Bíblia diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Eu pergunto aos irmãos, essa corrupção e violência que estava ocorrendo nos dias de Noé, tem alguma coisa a ver com os dias que nós estamos vivendo? Sim ou não? E aumentada ainda. Então, Noé preparou a arca num tempo difícil. E enquanto estava preparando a arca, Noé foi zombado, Noé foi criticado. Mas ele temeu a Deus. Ele procurou guardar o que ele tinha ouvido de Deus, o aviso de Deus. Qual foi o aviso de Deus? Vou mandar um dilúvio sobre a terra. Qual é o aviso de Deus para esta geração? Jesus voltará para buscar a igreja. E depois que a igreja for arrebatada, vai começar a grande tribulação. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, versículo 8. No meio de tanta corrupção, no meio de tanta violência, quando Deus decidiu destruir toda a carne humana e também dos animais, a Bíblia diz assim, lá em Gênesis 6, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque era varão justo e temente. É possível encontrar graça diante de Deus nos dias que nós estamos vivendo? É possível, irmãos? É possível. O mundo está cheio de corrupção, o mundo está cheio de violência, mas Deus está olhando e Ele está procurando. Aleluia. Aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz, aqueles que estão dispostos a preparar a arca para a salvação da sua família. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor.
Capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, diz a Bíblia: Noé andava com Deus. Andar com Deus, irmãos, como é isso? Lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, diz a Bíblia: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Tem condição, irmãos? Não tem jeito. Agora, Noé estava de acordo com a vontade de Deus. Sabe qual que é o nosso erro? É querer trazer Deus para a nossa vontade. Mas o certo é que a vontade dele seja feita, assim na terra como é feita no céu. Então Noé andava com Deus. E andar com um companheiro envolve um bom relacionamento, envolve uma amizade sólida, envolve até confidências, segredos. Sim ou não? E Noé andava com Deus, por isso que ele recebeu de Deus a palavra, segredo que para nenhum outro do seu tempo foi revelado. Deus revelou a Noé, porque Noé achou graça aos seus olhos, porque Noé andava com Deus. No meio de tanta corrupção, Noé andava com Deus. Noé preparou a arca, como nós lemos. Hebreus 11:7, preparou a arca. Agora eu pergunto aos irmãos, ele preparou a arca como ele quis? Primeiro porque ele nunca tinha ouvido falar de arca. Não tinha chovido sobre a terra, apenas subia um vapor. Então ele foi avisado de coisas que ainda não se viam. Ele nunca estudou sobre engenharia naval. Mas ele preparou a arca. Glória a Deus. Só que Deus foi dando para ele todos os detalhes de como ele deveria construí-la. Se você observar direitinho, Deus vai conversando com Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Coloca para nós, por favor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus conversando com Noé, Deus falando com Noé. Eu vou parar um pouquinho aqui, abrir um parênteses, só para dizer para os irmãos aqui, que Deus continua falando. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós é que não estamos ouvindo. Porque para ouvir Deus, nós precisamos estar sintonizados com a frequência celestial. Quem aqui já teve radinho de pilha? Aquele pequenininho que carregava no bolso. Para a gente conseguir sintonizar, quanto chiado, sim ou não? Quanto chiado, mesmo os grandes, né? Os grandes de válvula, ondas curtas, EAM, para você conseguir sintonizar, até você sintonizar onde você queria, tanto ruído, sim ou não? E os ruídos nos impediam de ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: os ruídos do mundo, ao nosso redor, à nossa volta, estão nos impedindo de nós estarmos conectados com a frequência celestial. Aleluia. Mas eu tenho a dizer aos irmãos que Deus continua falando. Aleluia. Sintonize aí a frequência celestial. Sintonize a frequência celestial. Glória a Deus. Abandone os ruídos do mundo e sintonize-se com a frequência celestial, porque Deus continua falando. Bendito seja o nome do Senhor. Gênesis 6:14. Faze para ti uma arca de
madeira de gofer. Alguns dizem que gofer era um lugar. Outros dizem que gofer era uma qualidade de madeira. A maioria dos estudiosos concordam que gofer era um estilo, um tipo de madeira. Então nós vamos por esta linha. Deus dizendo, você vai fazer a arca de madeira de gofer. Por que Deus não deixou Noé escolher a madeira, irmãos? Que fosse o lugar ou o tipo de madeira. Por que Deus não deixou? Havia tantas madeiras nos dias de Noé, sim ou não? Era o que mais tinha. Árvores. Deus simplesmente poderia dizer, Noé, faça uma arca. E Noé sair pelo meio das árvores, nas florestas que estavam ali, e ele chegar, eu vou fazer dessa aqui. Deus disse, não, você vai fazer de madeira de gofer. Por quê? Noé não entendia nada de clima. Noé não sabia o tempo que ia durar ou demorar para a construção da arca. E madeira, irmãos, madeira ela incha, ela encolhe, sim ou não? E outra coisa, Noé não sabia a força das pancadas das águas que a arca iria sofrer. Então Deus disse, faça de madeira de gofer. Porque Deus queria a família em segurança. Então Deus não deixou para Noé escolher o tipo de madeira que para ele construir a arca. O que eu aprendo aqui, e que está no livro, é que a minha família e a sua família, ela não pode ser criada, ela não pode ser edificada, ela não pode ser construída do jeito que você quer. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus determina. Conversando com meu neto no carro, ele às vezes me pergunta coisas, perguntas difíceis a respeito de Deus, próprias de pré-adolescente, de adolescente. Então um dia conversando com ele, ele me fez a pergunta, eu falei para ele, abre o porta-luvas do carro. Ele abriu. Falei, pega o manual do carro. Ele pegou. Aí eu disse, dá uma olhada no manual e vai vendo aí o que você encontra aqui dentro do carro que está aí no manual. E ele foi olhando, observando, falou, está aqui. Aí foi me mostrando tudo que estava no manual. Falei, você está vendo? Quem planejou este carro, o engenheiro que planejou este carro, ele colocou tudo o que ele planejou, ele colocou no manual. Para se houver algum problema no carro, a pessoa que comprou o carro vai lá no manual, olha direitinho o manual para poder resolver o problema do carro. Aí eu disse para ele, nós somos feitos à imagem de Deus, foi Deus quem nos fez. E o manual para nós sabermos como é que Deus quer que nós vivamos na terra é a Bíblia. Se você quiser saber como viver na terra, olhe para o manual que é a Bíblia. Agora vamos transportar isso para a família. A família não deve ser construída do jeito que eu quero. Tem muita gente que está construindo, edificando a sua casa, a sua família, através das informações de novelas. Através das informações dos filmes de Hollywood. Através das informações dos profissionais da área da alma. Através dos formadores de opiniões, que tentam ditar normas de como nós devemos educar os nossos filhos. Mas quem foi que planejou a família? Repita para mim, quem foi que planejou a família? Ele sabe alguma coisa a respeito disso? Não, quem é que sabe como é que deve ser a família? Quem a planejou. E onde está o manual da família? O manual da família está aqui, ó. Quem trouxe o manual aqui essa noite? Levante o manual.
Esse é o manual que Deus deixou para a família. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Versos 15, 16, 17, 18. Passa para mim, por favor. E desta maneira farás. Não é do jeito que você quer, não é? Desta maneira farás. De 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Me ajuda? Senão eu vou até meia-noite. Oh, glória. Chegou? Farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E Noé foi obediente em tudo, irmãos. Põe o versículo 22 para nós, por favor. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Deixa eu só fazer uma pergunta aos irmãos. Os irmãos já pararam para pensar se Noé tivesse colocado na arca qualquer ideia dele? Mas vamos lá. Material da arca, madeira de gofer. Que material estamos empregando na construção da nossa família? Segundo, o estilo da arca, nós lemos aí, farás divisões na arca. Deus mandou Noé fazer divisões na arca. Por que Deus mandou fazer divisões? Para a família não estar misturada com os animais. Então tinha lugar certo para os animais, tinha lugar certo para as aves, tinha lugar para a família, para o casal, para os filhos, tinha lugar até para o lixo, dentro da arca, que eles passaram muito tempo. Então Deus colocou o quê? Marcos divisórios. Esses marcos divisórios tipificam o que para a família? Olha, eu estou vendo aqui esse templo. Lá embaixo tem repartições, tem várias salas. Elas estão divididas por paredes. As paredes me condicionam a quê? A um limite. Eu chego ali, me limito, porque não tem como passar para o outro lado. Deus estabeleceu limites para a família. Agora, quem deve passar esses limites para os filhos? São os professores na escola? São os programas de televisão? Não. Quem deve passar os limites? Os pais. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo um tempo difícil. É verdade. Tempos trabalhosos. É verdade. Mas a Bíblia não muda. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos que estabeleceram vossos pais. Então Deus estabeleceu o limite. E pai, nós como pais, precisamos estabelecer limites para os nossos filhos dentro de casa. Hora para sair, hora para chegar. Com quem vai sair? Está dando para os irmãos entender? Deus estabeleceu limites, divisões na arca. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Mas Deus estava preocupado com a proteção da família. E Deus disse para Noé, Noé, você vai betumar a arca por dentro e por fora.
O betume era um tipo de asfalto, desse asfalto que nós usamos hoje. O betume foi usado para calafetar a arca. E eu imagino que dentre a preocupação de Noé durante a construção da arca, que ele estava supervisionando a construção da arca, eu imagino a preocupação de Noé, porque Deus falou de dilúvio. Então Noé estava preocupado. Enquanto as pessoas estavam, os ajudantes, os servos estavam passando betume por dentro e por fora da arca, Noé estava lá observando se não tinha ficado nenhuma brechinha. Eu pergunto aos irmãos, se tivesse ficado uma brecha sequer na arca, quantos dias a arca ficou sobre as águas? Não, 40 dias choveu, 40 dias e 40 noites. Ela permaneceu 150 dias sobre as águas. Agora eu pergunto, se tivesse qualquer brecha, o que teria sido de Noé e da família? Por isso Deus disse, betume a arca por dentro e por fora. No dia de Noé, o betume era o asfalto. Qual que é o betume para a família hoje, pastor? Quando Deus disse para Moisés, eu vou matar todos os primogênitos do Egito, desde a casa de Faraó até dos animais, eu vou matar. Mas você faça uma coisa, diga para os pais, diga para os anciãos, para os chefes de família, para que cada um deles mate um cordeiro, põe o sangue numa bacia, pega o molho de sopo, pinte as vegas, umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da destruição vai passar, mas vendo o sangue, passará por cima. O sangue era a proteção das famílias de Israel. Raabe protegeu os espias, e eles fizeram um pacto com ela e ela com eles. Jericó seria destruída, as muralhas iriam cair por terra, mas os espias disseram, você vai colocar o quê? O quê? Um fio vermelho na janela da sua casa, um fio escarlate. Qual que é a proteção para a família hoje? A minha família e a sua família deve estar blindada com o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Tem sangue aí, irmão? Tem marca de sangue aí? Tem marca de sangue na sua casa? Tem a marca do sangue do Cordeiro lá na sua casa? Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus. Deus estabeleceu medidas. Quais são as medidas que estão sendo usadas hoje? Medidas fala de padrão. Quais são os padrões que estão sendo usados hoje? Muitas famílias já adotaram os padrões do mundo. Mas nós lemos aqui no início, a função do sacerdote é discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Nós não podemos trazer os padrões do mundo para dentro da nossa casa. Porque trazendo os padrões do mundo para dentro da nossa casa, nós estaremos trazendo o padrão do mundo para dentro da igreja. E é isso que o diabo quer. Agora escuta. É muito bonito, é pitoresco quando se vê um navio no dia da inauguração. Quando ele é içado, quando ele é lançado sobre as águas. Alguém já viu, pelo menos em vídeo aqui? Já viu? Quando ele é içado, ele entra nas águas, e ele vai flutuando, ele vai deixando um rastro. E quando ele vai navegando, singrando as águas, ele vai deixando aquelas marcas. Vocês já viram? Geralmente quem está filmando gosta de filmar aquela. É muito bonito, sim ou não? É pitoresco. É muito bonito ver um transatlântico sobre as águas. Mas é cruel, é terrível ver as águas entrando dentro de um transatlântico.
Eu acredito que na inauguração do Titanic, deve ter tido uma festa grande com orquestra, é a imaginação minha, com orquestra, com champanhe estourada, com fogos, com muita coisa. Mas quando a água começou a entrar, o desespero tomou conta de quem estava lá dentro. As águas podres deste mundo não podem entrar dentro da arca. Os padrões deste mundo não nos servem. Deus estabeleceu medidas para a arca, assim como Deus estabeleceu medidas para a nossa família. Qual que é o padrão para a família, pastor? Dê uma olhada aqui. Está aqui, ó. O padrão para a família está neste livro, o livro de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deus mandou Noé colocar uma janela. E aí, nós poderíamos falar aqui da janela da oração. Daniel abria a janela em direção a Jerusalém, orava 3 vezes por dia. Mas nós vamos falar aqui da janela da prosperidade, que precisa estar dentro do nosso lar. Quando nós construímos a nossa casa, a nossa família. Que janela é essa? É Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu vos não abrir as janelas dos céus, e sobre vós derramar uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Quantos estão com a janela aberta? Quantos estão com a janela na arca? Tem muita gente que não tem janela na arca. Agora tem a janela, eu falei da oração, oração é oxigênio para a família. Casa fechada, fica fedendo bolor. Não é? Casa fechada, junta teia de aranha. Casa fechada, junta inseto. Mas casa com janela aberta, irmãos, oh glória! O vento corre gostoso, a brisa suave. Tem janela de oração na sua casa. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Deus mandou Noé construir, fazer uma porta só. Tanto animal ia entrar, mas Deus mandou fazer uma porta só, por onde entrou Noé e a sua família. É claro, os animais, depois Noé e sua família. Uma porta só. Só existe uma porta para a família. E essa porta é? Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? E deixa eu dizer para os irmãos, a porta continua estreita. O caminho continua apertado. Mas é a porta e é o caminho que vai nos conduzir à presença do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, colocar a nossa família dentro da arca. Crê no Senhor Jesus Cristo, creia. Se tem alguém aqui que tem familiares que não são crentes, ou que estejam desviados dos caminhos do Senhor, não pare de orar e não deixe de crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu posso orar, pastor, com a família? Por gentileza, irmãos, fique de pé. Glória a Deus. Não sei se é possível, se o pastor me permite, é que as famílias se unam agora nesse momento de oração. Marido com mulher, com filhos com os pais, por gentileza, se juntem. Onde for possível, se juntem.
Glória a Deus. Aleluia. Cada osso juntando o seu osso. Aleluia. Cadê a Abigail? Ah, desceu. Glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos. Você vai abençoar a sua esposa, a esposa vai abençoar o esposo, os pais vão abençoar os filhos vão abençoar os pais nessa oração. Aqueles que estão presentes, aqueles que não estão presentes, quantos creem que Deus pode abençoar? Continuar abençoando. Agora, antes de nós orarmos, cante comigo. Bom é estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Abençoe sua família. Deus, venha nos abençoar, aleluia, e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, mediante o sangue que Jesus, o teu Filho, derramou na cruz do Calvário, nós nos colocamos diante da tua face, diante do trono da tua graça, meu Deus, pelo novo e vivo caminho, na ousadia que o sangue de Jesus nos concede. Nós nos apresentamos a ti, ó Pai, não confiados em nós mesmos, mas confiados na tua graça, confiados no teu amor, confiados na tua misericórdia, confiados na tua compaixão, confiados na tua benignidade, ó Pai, para te suplicar, Senhor, em favor das nossas famílias, em favor de cada família aqui presente, em favor de cada família aqui representada nesta noite. Meu Pai que está nos céus, nós estamos aqui nesta terra como peregrinos e forasteiros, Jesus. O mundo jaz no maligno. Querido Jesus, o Senhor viveu aqui nesta terra. Jesus, o Senhor sabe o quanto este mundo é mau. Jesus, o Senhor sabe dos planos arquitetados no inferno por Satanás contra as nossas vidas, contra os nossos lares, contra a nossa família, contra a nossa descendência. Mas nós te clamamos nesta noite: desfaça, Senhor, todos os laços de Satanás, todo o plano que Satanás arquitetou no inferno contra as nossas famílias. Desfaz agora, Senhor, destrói as fortalezas malignas. Nós estamos clamando a ti, ó Deus, porque nós sabemos, nós entendemos que tu és o Deus que quebra o arco, tu és o Deus que corta a lança, tu és o Deus que queima os carros no fogo. Pai celeste,
nesta noite. Queima os carros de Satanás no fogo, Jesus. Não deixa que os planos de Satanás se completem, se concluam, ó Deus, em nossos lares. Nós te pedimos, Pai, abençoa cada lar, abençoa cada família. Jesus, a família que tem alguém que está afastado dos teus caminhos, nós rogamos a Ti agora, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, vai ao encontro desta pessoa, onde ela estiver, Jesus, toca de uma maneira profunda, toca de uma maneira especial, toca de uma maneira extraordinária no coração desta pessoa, colocando um desejo profundo na alma de voltar para os teus braços, Senhor. E aquele que ainda não é crente, que não se converteu, ó Espírito Santo, é o Senhor quem convence, e nós suplicamos, convence esta pessoa que vem sendo evangelizada, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo, e salva, transforma para a glória do teu santo e soberano nome. Nós te pedimos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos que desejarem adquirir o livro Colocando a Família na Arca e Sonetos do Salmo 119, meu companheiro estará lá para servir aos irmãos. Pastor Paulo, muito obrigado. Obrigado a toda a igreja. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.